Aí, nação rubro-negra, saudações, tudo de bom para vocês, um abraço, excelente quarta-feira para todos. Estamos aí esperando amanhã para ver o jogo do Mengão e assistir o Flamengo buscar mais uma vitória e se consolidar mais líder do que nunca no grupo dele. Então temos alguns desfalques, mas o Leonardo Jardim vai tentar botar o que a gente vai ter de melhor nesse momento, que não é muita coisa. Tem alguns jogadores que estão machucados, alguns serão poupados. Eu acho que o Pedro começa no banco e o Bruno Henrique começa jogando. Mas vamos ver aí como é que vai ficar essas alterações, como é que o time vai se portar em campo. O adversário também não está lá nessa boa fase. Vou deixar uns vídeos aí para você ver a preparação do Flamengo para o jogo de amanhã. Vamos ver a entrevista com o nosso querido Leonardo Jardim. Vamos ver aí uma parte do treino. Vamos ver a imprensa comentando sobre esse jogo. E de repente pode pintar aí uma novidade aí no Flamengo, hein? Uma contratação. Vai ter um vídeo aí falando isso também. Então, tamo junto, gente. Agradeço a todos vocês. Pô, clica aí, dá um joinha para mim, me segue, eu agradeço. Tudo de bom para vocês. Uma excelente quarta-feira. Fiquem na paz. Tamo junto, gente. Mengão na cabeça sempre. Sempre. Um abraço a todos. Fiquem na paz. Pedro Henrique Torre está acompanhando o embarque. O Flamengo ainda vai viajar. Seja bem-vindo mais uma vez, Pedro. Tô contigo aí, amigo. Tudo bem, Glaucia? Mais uma vez, um beijo para você, beijo para todos. Pois é, o Flamengo viaja à tarde para a Colômbia, para Medellín, onde vai, de fato, enfrentar o Independiente Medellín na quinta-feira, 21h30, por mais uma rodada da fase de grupos da Libertadores. No primeiro turno, digamos assim, do grupo, o Flamengo foi bem. Conseguiu 2 vitórias e um empate fora de casa contra o Estudiantes, lidera a chave com 7 pontos, 2 a mais do que o próprio Estudiantes, o time argentino, né? E tem esse confronto importante contra o Independiente Medellín, uma vitória para dar aquela suculenta encaminhada na vaga das oitavas de final. Então, para não passar sustos igual em outros anos, inclusive ano passado, quando o Flamengo foi campeão, a primeira fase foi um tanto quanto turbulenta, o último jogo contra o Tátira no Maracanã. Flamengo vai ainda sem Arrascaeta, óbvio, isso por bastante tempo, aquela fratura na clavícula, enfim, vai se recuperar, tentando se recuperar para a Copa, passou por cirurgia. O Paquetá com um probleminha muscular e o Pulgar questão no ombro, esses dois ficam fora também, estão sendo trabalhados para voltar mais à frente, para não ter nenhum problema, né? Voltar atabalhoadamente e aí, de fato, ficar mais tempo fora de combate pelo Flamengo e atrapalhar os planos do técnico Leonardo Jardim. No fim de semana, o empate contra o Vasco, depois de estar vencendo por 2-0, foi muito debatido, porque o Flamengo ficou meio que refém ali no segundo tempo, sem os meio-campistas que pudessem criar ou então segurar um pouco mais a bola, cadenciar um pouco o jogo para diminuir a intensidade. O Flamengo acabou levando empate, especialmente depois da saída do Jorginho. Dessa vez ele vai poder contar com o Carrascal, que estava suspenso no Campeonato Brasileiro. Então, na Libertadores ele está liberado, o colombiano, que chegou como uma espécie de substituto do Arrascaeta, mas faz diversas funções, joga dos lados e tudo mais. Então, é uma possibilidade para o Leonardo Jardim. Delegação sai do Ninho do Urubu somente 1h30 da tarde. E rumo ao Aeroporto Internacional do Galeão. O trajeto deve levar aí em torno de 1 hora, mais ou menos. É o que geralmente leva, até um pouco mais do que isso. E aí o Flamengo vai com mais tranquilidade para a Colômbia. Mas são 18 títulos oficiais, o Flamengo assim considera. É uma grande história que escreve o Bruno Henrique e espera seguir escrevendo, quem sabe, mais um gol na quinta-feira, onde o Flamengo enfrenta o Independiente Medellín pela Libertadores, o temido Flamengo de Bruno Henrique. Enquanto eu viajei algumas vezes aí, já ouvi isso. O Bruno Henrique tem muito respeito nos territórios de Sudamérica. Boa, Pedro, e justíssima homenagem também ao BH, ídolo do Flamengo. Um beijo pra você, obrigada. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo pra você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo grande para você, um abraço a todos aí, beijo Mari, beijo Jailson também.
Um abraço para todos que nos acompanham nesse Sport Center. Pois é, já estamos aqui no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, onde bem mais tarde, o Flamengo viaja para a Colômbia. Vai viajar o voo por volta de 3h30, 4 horas da tarde, que deve sair. E aí o Flamengo vai com a sua delegação, ainda sem Paquetá, ainda sem Pulgar e, obviamente, ainda sem Arrascaeta. Desfalques pesados, mas vai ter o Carrascal de volta. Estava suspenso no Campeonato Brasileiro, mas para a Libertadores ele está liberado. Então é uma opção de meio campista para o Leonardo Jardim. Então o Flamengo viaja hoje, amanhã faz o treinamento no centro de treinamento do Atlético Nacional. Então vai fazer um treinamento na Colômbia, já para aquela famosa aclimatação, né, Gláucia? Para sentir o terreno local e tudo mais. E na quinta-feira, 21h30, enfrenta o Independiente Medellín. Então vai ser um jogo importante, o Flamengo com 7 pontos ali na ponta do grupo, né? Tem um início de campanha muito bom na Libertadores. E quem é um tal de quase Mister Libertadores também no Flamengo é o Bruno Henrique. Bruno Henrique que ontem teve a sua renovação anunciada para o Flamengo. Ficava muito aquela questão quando ele teve o interesse do Palmeiras também lá atrás. Aí o Flamengo fez uma renovação de 2 anos de contrato com ele. E aí agora o Bruno Henrique... como é uma potência física assim, né? Segue rendendo muito bem, como a gente sempre fala, a geração de 2019 colocando comida na mesa dos rubro-negros há bastante tempo. O Bruno Henrique é um expoente disso. Então foi anunciada a sua renovação até o fim de 2027, o contrato terminaria no fim desse ano. Bruno Henrique até falou um pouco, cogitou ali, talvez no Carioca, ser esse o seu último ano de carreira, não, mas está bem, vai prolongar ainda e 2027 é outro papo. Então, muito ídolo, sim, da torcida rubro-negra, preparado aí para mais um desafio, é o Flamengo na quinta-feira, na Libertadores contra o Independiente Medellín. Glaucia. Bruno Henrique pronto para o próximo jogo, o brasileiro com mais participação em gols na Libertadores da América. Quem sabe não deixo dele contra o Independiente Medellín, jogo na próxima quinta-feira lá na Colômbia. E vou falar um negócio para vocês, o adversário está vivendo um momento bem complicado, viu? Atenção, torcedores, classificação à vista. Claro que não é fácil que ela venha tão antecipadamente, mas se o Cusco vencer o Estudiantes na quarta-feira e o Flamengo levar a melhor contra o Independiente Medellín na quinta, o rubro-negro chega a 10 pontos e se garante nas oitavas de final, nem que seja passando em segundo do grupo. E o adversário não vive os melhores dias. O treinador Alejandro Restrepo foi demitido depois de quase 2 anos no comando, logo depois do 4-1 no Maracanã, no jogo de ida contra o Flamengo. Sebastián Botero chegou vencendo 3 partidas em sequência, mas perdeu para o Águilas Douradas no último final de semana. Era pelo Campeonato Colombiano e eles acabaram eliminados da competição. O Independiente Medellín, aliás, não levanta a taça há 10 anos. E a torcida anda cobrando não só jogadores, mas também a diretoria. O Flamengo, apesar do empate contra o Vasco, não perdeu desde o último encontro com o Medellín. São 3 vitórias e 2 empates. Na Colômbia, o time vai ser comandado pelo auxiliar José Barros à beira do campo. Leonardo Jardim precisa cumprir suspensão automática pela expulsão no jogo contra os Estudiantes. Eu, sinceramente, acho que a minha expulsão é tão injusta como o colega dos Estudiantes. Porque vocês podem ver a situação, o guarda-redes deles empurra o Royal, o outro chega lá a dar-lhe uma cotovelada e depois começou-se a criar ali eu pensava que ia haver uma coisa mais grave e entrei, com o colega também entramos, depois quando verificamos que já estava tudo, voltamos para trás e com a minha surpresa ele foi lá, expulsou-me. Mas são decisões, se entrar dentro do campo da expulsão, o árbitro está correto e eu que estava incorreto ia ter ficado fora e não tentar ajudar nessa situação, porque também a minha situação eu acho que é muito igual à situação do colega da Argentina.
Bom, o Flamengo já foi para a Colômbia, né? A gente vai mostrar aí para vocês como é que foi o embarque na hora do almoço lá no Ninho do Urubu. Só lembrando, quem fica à disposição do Leonardo Jardim para esse jogo? Ou melhor, vou começar por quem não fica à disposição do Leonardo Jardim. A gente sabe que o Arrascaeta ainda está com a fratura na clavícula, vai demorar para voltar. Eric Pulgar está em fase de exercícios no campo, mas ainda não joga contra os adversários da Libertadores. E o Paquetá ainda está ali nos últimos dias, começou o trabalho em campo, com a fisioterapia e tal, deve voltar em breve, mas também não é para esse jogo. Aí, a boa notícia o Carrascal pode jogar, né? A lista de relacionados está aí na sua tela com o nome do Carrascal. Carrascal fica à disposição. Você começaria o jogo com o Carrascal de meia ali, já que não tem nem Arrascaeta, nem Paquetá? Falar em lista dos relacionados, alguns jogadores oriundos da base treinaram junto com o elenco do profissional hoje e a gente deve ter algumas surpresas amanhã nessa lista dos relacionados. O Daniel Sales treinou junto lá com o elenco profissional. Além do Daniel Sales, o Guilherme e o Pablo Lúcio participaram do treinamento de hoje. Com isso, a tendência é que amanhã também eles sejam relacionados aí pelo técnico Leonardo Jardim, e o Flamengo vencer esse jogo aqui já vai praticamente carimbar a classificação para as oitavas de final. Por isso que esse jogo é muito importante, tem que ser levado muito a sério. O Flamengo precisa corrigir esses erros, né? Essa rota, essa coisa de como eu posso falar, de deixar o adversário ter uma vantagem, de deixar o adversário gostar do jogo, de deixar o adversário acabar fazendo um gol, às vezes empatando o jogo. Então precisa ser corrigida essa rota e uma ótima oportunidade é quinta-feira contra o Independente Medellín. Vamos falar agora sobre a preocupação do técnico Leonardo Jardim com os desfalques para os próximos jogos. Nesse jogo da Libertadores, o Flamengo tem os desfalques por lesão, né, que é o Paquetá, o Arrascaeta e o Eric Pulgar. Principalmente o Paquetá e o Eric Pulgar não devem estar à disposição. Só que também o Flamengo tem o desfalque do técnico Leonardo Jardim, que tomou um cartão vermelho lá contra o Estudiantes de La Plata, na Argentina, na semana passada. Dito isso, além de todos esses desfalques, o Flamengo já tem um desfalque confirmado para o Campeonato Brasileiro, que é do Alexandro, que tomou um cartão vermelho no jogo aí e não vai poder estar à disposição. Vamos esperar para ver como é que vai ficar tudo isso também, mas infelizmente aí na verdade, o Alexandre não tomou um cartão vermelho, o Alexandre tomou um terceiro cartão amarelo, né? Só para eu corrigir aqui. O Alexandre tomou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Vasco e por conta disso vai ser obrigado a cumprir suspensão no jogo contra o Grêmio no próximo domingo.